Tudo bem, turma? Aqui é o professor Alessandro, de Geografia. Vamos dar início ao projeto Alunos e Professores Conectados da Prefeitura de Calcaia. Nessa primeira aula online, nós vamos falar um pouco sobre a jornada da humanidade. Como o ser humano se espalhou por todo o planeta Terra. Como ele saiu lá da África, do centro da África, e hoje em dia está espalhado em todos os cantos da Terra. A nossa primeira jornada está há mais de 160 mil anos atrás, quando o homem moderno, o Homo sapiens, viveu na África. As evidências arqueológicas mais antigas do nosso genoma se encontram no leste da Ásia, ou seja, é a primeira vez que nós encontramos seres humanos geneticamente iguais a nós, 100% concentrados a nós. Antes disso, pelo menos há 500 mil anos atrás, nós já existiam grupos de hominídeos, como o homem de Pequim, o Heidenberg, o homem de Neandertal. Eles já haviam saído da África e habitavam a Europa e a Ásia. Mas eles não eram Homo sapiens. A nossa família, nós seres humanos que hoje vivíamos, somos Homo sapiens sapiens. Os Neandertais são outro grupo de homens que não sobreviveram à seleção natural. De 160 a 135 mil anos atrás, 4 grupos, portanto, a primeira geração da nossa espécie viajaram como caçadores ao sul do Cabo da Boa Esperança, para o sudeste até a bacia do Rio Congo e para o oeste rumo à Costa do Marfim. Ou seja, nós saímos do leste da África e já nos espalhamos para o norte, para o sul, sudeste e oeste da África. Essa parte aqui embaixo da África. De 135 a 115 mil anos atrás, um outro grupo viajou através do Saara. Nós temos aqui o grande deserto do Saara. Esse grupo atravessou, através de uma passagem, subiu o Nilo e ocupou a Ásia Menor, a primeira saída. O grupo chegou à Ásia Menor e existiu há uns 90 mil anos atrás. Um resfriamento global converteu essa área do norte da África num deserto extremo. A região voltou a ser ocupada mais tarde pelos Neandertais. Toda essa partezinha aqui. De 90 a 85 mil anos, um grupo atravessou a boca do Mar Vermelho, esse pequeno estreito que nós vemos aqui, pela Porta das Lamentações, como é chamado hoje em dia. Antes de seguir sua jornada ao longo da costa sul da Península Arábica, em direção à Índia, todos os não-africanos são descendentes desse grupo. Ou seja, nós brasileiros, os americanos, os europeus, os japoneses, somos descendentes de africanos. De 85 a 75 mil anos atrás, em 10 mil anos, a partir do Sri Lanka, ao sul da Índia, eles continuaram ao longo da costa do Oceano Índico até a Indonésia Ocidental, na época parte da Ásia continental. Ainda, segundo a costa, eles passaram pelo redor de Baroel e chegam ao sul da China. Lembrem-se, pessoal,
nós estamos vendo aqui um mapa praticamente com o mapa de hoje em dia. Mas alguns locais ainda não eram como o formato de hoje em dia, certo? Alguns sofreram modificações por terremotos, por maremotos e modificaram um pouco. Há 74 mil anos atrás, uma enorme erupção no Monte Toba, na Sumatra, causou um inverno nuclear que durou 6 mil anos. O que é isso? A erupção vulcânica foi tão grande, tão devastadora, que ela cobriu a grande parte, da Terra com a poeira desse vulcão, não deixando o Sol penetrar de maneira adequada, causando um resfriamento, ou seja, a temperatura da Terra diminuiu. E em um instante era glacial por 1000 anos, ou seja, nós vivemos uma era glacial por 1000 anos, desencadeando a aniquilação da população humana, que ficou reduzida a menos de 10 mil adultos. As cinzas vulcânicas cobriram grande parte da Índia e do Paquistão, cobrindo uma superfície com a camada de 5 metros. Após a devastação do subcontinente indiano, essa parte aqui, ocorreu um novo povoamento. Alguns grupos navegaram em botes do Timor-Leste para a Austrália e também de Borneo para a Nova Guiné. Havia um frio intenso no Planiglácio inferior ao norte, nessa região aqui, que hoje é a China, a Índia e o Paquistão. Há 65 mil anos, um dramático aquecimento global finalmente permitiu que alguns grupos pudessem se dirigir ao norte do crescente fértil para retornar à Ásia Menor. Dali, há 50 mil anos, chegaram ao Bósforo e entraram no continente europeu. Há 52 a 45 mil anos, a cultura aurugnácea do Paleolítico Superior saiu da Turquia à Bulgária, na Europa. Novos estilos de ferramentas de pedra se estenderam ao norte pelo rio Danúbio, em direção à Hungria e depois para a Áustria. Grupos da costa ocidental da Ásia seguiram rumo ao nordeste da Ásia. Do Paquistão rumaram para a Ásia Central. E da Indochina, através do Tibete, à planície do Qinghai. Da Ásia Central, grupos seguiram para o oeste, rumo ao leste europeu. E para o norte, ao Círculo Polar Ártico, unindo-se com asiáticos orientais e disseminaram no Nordeste Asiático, na Sibéria. Esse período assistiu o nascimento de espetaculares obras de arte, como as cavernas de Chauvet, na França. Os ancestrais dos nativos americanos cruzaram o Estreito de Bering pela ponte terrestre que ligava a Sibéria ao Alasca. Passaram tanto pelo corredor de gelo antes do último máximo glacial atingindo a península, como pela rota costeira. Essa região que hoje não está conectada, era conectada através do gelo, porque nós tínhamos uma temperatura mais baixa naquele período. Durante a Idade do Gelo, o norte da Europa, da Ásia e América do Norte estavam totalmente despovoadas, com alguns grupos sobreviventes isolados em refúgios. Na América do Norte, o corredor de gelo se fechou
e a rota costeira congelou. Na América do Norte, ao sul do gelo, alguns grupos continuaram a desenvolver diversidades na língua, cultura, genética, e à medida que cruzavam a América do Sul, eles iam se desenvolvendo mais ainda. Aqui vocês veem a arte em rochas na Austrália. A rota costeira recomeçou. Monte Verde, no Chile. Descobertas habitações humanas. A datação por radiocarbono indicam entre 11.000 e 13.000 anos atrás. Escavações da Universidade de Kentucky encontraram ferramentas de pedra lascada e de pedras arredondadas para calçamento. O gelo retrocedeu ao sul para o norte. Há 11.500 anos atrás, grupos saíram de seus refúgios do sul do Ártico de Bering para desenvolver como esquimós, aleutas e falantes da língua nádee. O colapso final da Idade do Gelo anunciou o amanhecer da agricultura. O Saara era um pasto cheio de árvores, como sugerem os petroglifos de girafa no período neolítico no deserto do Níger. Inicia a recolonização das ilhas britânicas e escandinavas. Há 8.000 anos atrás, o Homo sapiens já havia conquistado o mundo. Desta época, saindo da Idade da Pedra até os dias de hoje, veio a Idade do Bronze, do Ferro, o resto é história. A população total passou de 4 milhões de habitantes